fala convosco com o Gelamo Lucas. Estaremos juntos durante uma hora de grandes debates, assuntos pertinentes, temas relevantes relacionados ao nosso país e não só ao mundo inteiro. Fiquem ligados, precisamos da vossa companhia. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa primeira edição do programa Debate Metalimpa. Aqui fala convosco o Gelamo Lucas. Esperemos que vocês estejam atentos para poder acompanhar a nossa edição. Hoje, o nosso tema vai ser tratado sobre a desvalorização do Kwanza e os desafios cruciais para a economia angolana, consequências e perspectivas. Fazem presente no nosso estúdio Manuel Zeferino à minha esquerda. Olá, saudações extensivas a todos. Espero que o momento seja útil e agradável. Acho que falar sobre economia é um enorme prazer para a economia e a estabilidade do nosso país em termos de políticas. E sou muito grato por isso. À minha direita temos o Milton Jefferson. Olá, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer partilhar aqui esse painel. Vamos falar sobre economia, vamos tentar trazer algum ponto de vista nosso, meu, sobre economia. Vamos falar sobre perspectivas em relação à desvalorização da moeda, nesse caso o Kwanza. Então é um prazer, como disse, e estar aqui. Eu espero poder aprender muito aqui com o que vamos abordar aqui. Espero que vocês aí em casa consigam aprender, consigam tirar alguma lição daqui. E até aqui, vamos juntos. Agora nós vamos começar com o nosso tema. Então, para poder realçar que o nosso tema tem a ver com a desvalorização do Kwanza e os desafios cruciais para a economia angolana, consequências e perspectivas. Hoje, as previsões feitas por várias instituições internacionais apontam um forte abrandamento do crescimento econômico que pode ir até a recessão. O cenário do mercado pela depreciação do Kwanza, a retirada de subsídios, da gasolina, a alta inflação e a dificuldade de financiamento. Hoje, nossos convidados vão nos levar até assuntos importantes para nos poder esclarecer sobre a depreciação do Kwanza. Primeiro, eu gostaria que a gente pudesse esclarecer aos nossos telespectadores, dar um conhecimento abrangente sobre aquilo que é a desvalorização do Kwanza e como começou a afetar a nossa economia angolana. Manuel Zeferino, muito boa noite. Boa noite, prezado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O que tem a nos dizer acerca sobre uma breve apresentação sobre o que é o Kwanza e como que a desvalorização afetou a nossa economia? Ok. Desde já, eu sou muito grato por esta oportunidade e falar sobre o Kwanza é uma questão meio que complicada porque, como é bem nosso conhecimento, fazedores da teoria econômica, quando referimos-nos a uma desvalorização de alguma moeda, é dizer a diferença que existe ou a comparação que há entre uma moeda doméstica em relação a uma moeda estrangeira. Essa relação ou essa diferenciação, tendo como resultado um aumento ou diminuição, podemos chamar ou atribuir o nome de desvalorização ou valorização da moeda. Vamos supor, se hoje eu, como angolano, uso 1000 unidades monetárias para a aquisição de determinado bem ou serviço na moeda estrangeira americana e amanhã uso 1200 unidades monetárias para adquirir a mesma quantidade de bens e serviços que noutrora eu adquiria com uma unidade monetária de 1000, logo me incorreu praticamente uma desvalorização da moeda. Logo, a desvalorização da moeda consiste na perca de valor de uma moeda em relação a outra moeda. E para poder isso ocorrer dentro da nossa economia, há vários fatores que nos levaram a o entendimento de como que ela veio entrar, como que ela encaixou dentro da nossa economia. Certo. Eu primeiro gostaria de fazer uma análise geral, porque a inflação, ou seja, a desvalorização da moeda é acompanhada com fenômenos econômicos. Certo. E toda nação é diferente da outra em função das políticas que são aplicadas. Logo, a desvalorização, por exemplo, do nosso Kwanza, um dos fatores primordiais que eu poderia atribuir como fenômeno, como causa da inflação, são as políticas internas aplicadas dentro do país.
as políticas, a gestão pública e a não eficiência do sistema fiscal angolano. Ok, muito bom, muito bom. E o senhor Milton Jefferson, há um ponto de vista... Bom, portanto, eu tinha a dizer que, portanto, quando falamos de desvalorização da moeda, né, portanto, estamos a falar de quê? Poderia tentar trazer isso em termos de cenário. Portanto, o cenário econômico angolano, portanto, houve uma época em que tínhamos um cenário econômico, portanto, bem mais acentuado, portanto, o preço do petróleo estava num nível e, portanto, esse nível de preço do petróleo fazia com que a nossa moeda estava valorizada, ou, nesse caso, tínhamos mais cambiais, ou seja, tínhamos mais dólares e não havia necessidade de, né, portanto, não havia necessidade de a gente importar dólares ou a gente ir atrás de dólares constantemente ou com muita volatilidade. Então, daí tínhamos uma estabilidade a nível da moeda. Portanto, não havia muita demanda de dólar. Portanto, o Kwanza tinha alguma estabilidade, tínhamos dólares em excesso. Mas depois passamos para um outro cenário e foi no cenário em que os câmbios, ou simplesmente os cambiais em Angola, reduziram, tudo porque a economia petrolífera passou a trazer menos recursos ou menos resultados diferente do cenário passado. Então, o dólar passou a ser um bocadinho mais escasso e daí então aconteceu que para nós fazer aquisição de uma unidade de dólar, portanto, passou a ser preciso de mais kwanzas. Ou seja, se anteriormente para nós adquirir uma unidade de dólar custava a 500 kwanzas, depois desse outro cenário passou a custar a 1000 kwanzas. Daí então que para nós fazer a aquisição de dólares passamos a precisar de mais kwanzas e daí então o kwanza tinha um peso e depois com isso ou com esse cenário o kwanza passou a ter um outro peso e essa diferença de peso entre as moedas ou simplesmente entre esse peso do kwanza daí então acompanhou ou surgiu este fenômeno que é a desvalorização. Com isso, a desvalorização do kwanza ou a desvalorização da moeda é nada menos do que a perda do valor do kwanza em relação a outra moeda. Mais ou menos isso. De uma forma ou de outra, meus senhores, notou-se que houve um grande impacto em vários sectores na qual a desvalorização do kwanza atingiu, nomeadamente a área petrolífera, agrícola e a indústria. Há uma certa explicação porque que geralmente porque que a nota de desvalorização do kwanza teve que chocar ou teve que envolver esses fatores? Ok. É o seguinte, se nós percebermos ou fazermos uma retrospectiva naquilo que é o histórico do nosso país, vamos perceber as razões pelas quais isso acontece no nosso mercado. Certo. Conforme o ilustre aqui referiu-se muito bem, nós percebemos que a nossa economia é dependente unissetorial. Ou seja, a economia nacional depende do seu sustento de 70% do setor petrolífero. Logo, as maiores receitas arrecadadas pelo país são provenientes do setor petrolífero. E uma vez que a flutuação de preços no mercado internacional faz com que o preço do barril cai, e como fica a economia nacional, que é fortemente dependente deste setor. Obviamente que vai impactar todos os setores. Vai impactar todos os setores, porque o setor robusto, que é considerado robusto e sustenta a economia nacional, apresenta uma fragilidade. E as receitas arrecadadas pelo governo, que advindas do setor petrolífero, elas reduziram. Logo, o que acontece? A moeda nacional deprecia-se e automaticamente os custos aumentam. Logo, as importações tornam-se mais caras e as exportações nacionais tornam-se menos competitivas. E se nós percebermos, se nós dependemos fortemente do setor petrolífero e pretendemos diversificar a economia, há necessidade de adquirir bens suficientes e necessários para que haja uma produção massiva e robusta para o sustento do nosso país. E a procura interna, ou seja, a oferta interna da Angola quanto ao setor petrolífero, por exemplo, não é suficiente para aguentar ou sustentar a demanda interna. Então solicitamos. E se nós solicitamos, vai nos incorrer um custo. E se a nossa moeda depreciou-se, o custo será mais alto ainda.
E há uma necessidade, Sr. Milton, de que nós possamos não é deixar de lado, o termo correto seria diversificar um pouquinho, não depender totalmente da nossa área sustentável, que é o petróleo, e tentar abranger para aquilo que é a agricultura, as indústrias. Claramente, porque vejamos, a nossa economia é fortemente dependente do petróleo, né? Então, portanto, se há encaixes de cambiais na nossa economia é devido pelo facto da venda do petróleo. Então, portanto, nós vendemos o petróleo a um preço, nós vendemos entre cambiais, nesse caso, entre dólares. Então, portanto, quanto mais nós vendemos barris de petróleo, ou seja, quanto mais o preço do petróleo fica em alta, mais reservas internacionais líquidas nós temos, ou seja, mais dólares temos no país. Então, aconteceu que depois chegou uma fase ou um momento no nosso país, portanto, o preço do petróleo diminuiu, o preço do petróleo caiu, sendo que o preço do petróleo caiu a nível internacional, então passamos a receber poucos cambiais, passamos a ter poucas reservas líquidas internacionais. Então, isso levou-nos a um cenário que podemos dizer que é o cenário que estamos bem atual. Temos o preço do crudo bem abaixo, penso que abaixo de $70. Aliás, abaixo temos o preço do petróleo estava no nível, atualmente temos o nível bem mais baixo. E isso fez-nos com que nós temos agora poucos cambiais, temos agora poucas reservas internacionais líquidas. Então, penso que se nós continuarmos sempre na forte dependência do petróleo, nós vamos caminhar para uma baixa, para um estrangulamento da economia e ali nós vamos cair num caos. Mas aqui, né, respondendo mais ou menos aqui, tentar trazer um ponto aqui à pergunta, penso que a forte dependência do petróleo vai nos levar num caos. O que o nosso país precisa fazer precisamos tentar enveredar para outros caminhos. O nosso governo precisa implementar políticas macroeconómicas, políticas estruturais, né, com vista a reduzir ou com vista a diminuir a forte dependência do petróleo. Então, é mais ou menos isso. Então, tudo isso quer dizer que há uma necessidade, ou bem dizer, tudo depende do nosso governo em tomar uma decisão, uma política para que na qual este quadro possa se inverter. É notório que nos anos anteriores que a nossa economia era totalmente dependente daquilo que é a nossa agricultura. Okay? Fomos considerados como os melhores o país com nível alto de agricultura, café, inclusive, a banana, inclusive. Hoje em dia nós presenciamos um cenário muito diferente. Okay? Então há uma necessidade como que o nosso governo distinguializa aquilo que é a área petrolífera e poder atacar outras áreas como a agricultura, investir em outras indústrias. De uma maneira diferente? Sim, muito bem. Eu estive a apreciar a sua abordagem sobre a intervenção do nosso governo para o alavancar da nossa economia e a diversificação da economia. Dizer que o sistema econômico angolano, felizmente, é intervencionista. O nosso governo tem o poder de intervir, porém, não depende na totalidade da ação do governo para que a economia se diversifique. Mas eu ainda digo que é preciso que o governo adote ou tome medidas de incentivo ao investimento privado. É preciso que o governo tenha essa iniciativa e dar uma certa liberdade aos empresários. Quando eu digo uma certa liberdade, não é permitir com que os empresários abusem da economia, mas é preciso que eles se sintam capazes de investir por meio do incentivo governamental. Sr. Milton? Bom, sim, eu acho que, portanto, num cenário passado nós tínhamos uma agricultura boa, uma agricultura, portanto, tínhamos aí o café, chegamos em níveis altos, né? Mas depois o petróleo passou a dominar em termos de agregação de recursos monetários para Angola, para o nosso país. Sim, eu acho que temos uma forte dependência do petróleo, como disse. Então, eu penso que o governo precisa adotar medidas, mas precisam ser medidas estratégicas, realmente sim, para que nós deixamos de ter essa dependência forte do petróleo e olhamos para os outros setores, né, da nossa economia. Há uma forma de que esta desvalorização
que o Angola está a passar, que o nosso país está a passar, possa afetar a atratividade de alguns investidores externos para cá? De facto, quando referimos-nos a países, nós temos que perceber que é como se fossem pessoas que relacionam-se. E não há diferença numa relação de Angola com os países vizinhos e o resto do mundo. Por que é que eu digo isso? É preciso que a nossa moeda se valorize, mas essa valorização será fruto da valorização da produção interna, medidas eficazes de produção, diversificação da economia. Mas como isto acontece? Para que se atraia um investimento direto estrangeiro, é preciso que haja uma estabilidade econômica, é preciso que o país apresente para o resto do mundo uma imagem que garanta segurança aos investidores. Por que eu digo isso? Vamos lá supor, se virmos o histórico da Angola, a partir de 2016 a 2024, a taxa de inflação começou a disparar. Ela ficou vertiginosa e a população angolana foi perdendo poder aquisitivo ao longo do tempo. Se nós olharmos para a abertura do país, a abertura do país é o quê? É a capacidade que o país tem de comprar ou vender com a riqueza que ele cria durante um ano, que parece algo perpétuo, já afugenta o investimento direto estrangeiro. Basta olhar na abertura que o país tem. A abertura econômica do país consiste na capacidade que o país tem de comprar e vender com tudo aquilo que é a riqueza que ele criou durante um ano. E a abertura econômica de Angola é deplorável. No meu caso, minha opinião como economista, é preciso que haja um melhoramento interno para que se atraia o investimento direto estrangeiro. Imagine, se olharmos para a taxa de câmbio angolana, desde 2016 a 2024, ela vai indo disparando. Ela é vertiginosa. A cada ano que passa, o angolano perde o poder aquisitivo. E se quisermos olhar para a competitividade de um país, é preciso fazer uma comparação entre o índice de preço interno com o índice de preço externo, internacional. Ok? Então, se a gente comparar a inflação interna com a inflação externa e pegar o rácio, que é índice de preço internacional sobre índice de preço nacional, quanto mais esse índice aumentar, vai dar a entender que o preço internacional subiu em maiores pontos percentuais em relação ao preço interno. Aí a nossa moeda valorizou-se e as nossas exportações tornar-se-ão mais competitivas. Mas se o preço internacional reduzir e o preço nacional aumentar, logo as nossas exportações tornaram-se menos competitivas e as nossas importações tornam-se cada vez mais caras. Então, é muito complicado, num país com um sistema fiscal deficitário, em que os empresários são asfixiados, eu atrair um investimento direto estrangeiro. Muito bom. Doutor Milton, há um ponto, há um pormenor aqui que queria citar sobre esta questão. Será que nós temos condições de estar? Será que a desvalorização do Kwanza vai permitir com que investidores estrangeiros possam olhar para nós, tentar chegar para aqui, tentar investir, tentar fazer alguma coisa? Bom, como o economista Zeferino dizia, né? Bom, eu acho que portanto, nós temos um erro, esse erro é daqueles erros macro. Portanto, muitas vezes nós olhamos para aquilo que é a vertente macroeconômica, mas esquecemos de nós que, portanto, a vertente microeconômica não está organizada. Certo. Às vezes nós olhamos para o setor macro, esquecemos do setor micro. Então, com isso eu quero dizer o quê? Portanto, com isso eu quero dizer que, portanto, e muitas vezes o nosso governo, portanto, poderia passar a pensar muito mais em estratégias estruturadas microeconômicas, né? Não que deixava as estratégias macroeconômicas, mas é que muitas vezes nós nos focamos muito, né? Portanto, naquilo que é estratégias macroeconômicas e nos acabamos por nos esquecer das estratégias microeconômicas. Não temos uma organização microeconômica como tal. Então, se nós tivéssemos uma organização microeconômica a nível dos mercados, tivéssemos uma organização como tal, então, portanto, quando haveria instabilidades macroeconômicas, o nosso governo poderia conseguir, né, enveredar políticas com vista a não fazer com que haja algum desincentivo por parte do investimento estrangeiro.
É mais ou menos isso. Então, aqui, sim, terminando, resumindo aqui, eu digo que, portanto, essa falta de desorganização econômica, né, portanto, até um certo ponto, como o economista disse, o economista Zeferino falou, asfixia, de alguma forma, os empresários, e não só os empresários angolanos. Muitas vezes os empresários estrangeiros. Os empresários estrangeiros sentem-se asfixiados também, e muitas vezes por essa desorganização, e eu penso que até o cego vê que a nossa economia, do ponto de vista dos mercados, não temos uma organização como tal. E até, de alguma forma isso faz com que afugenta os investimentos estrangeiros. Então, podemos dizer que a desvalorização do Kwanza vai trazer um problema maior para os investidores poderem cá chegar e tentar investir, dar uma solução ou apoio àquilo que é a nossa economia. Certo, porque quando uma moeda se desvaloriza, querendo ou não, o mercado é inflacionado. E se o mercado é inflacionado, os produtores, os empresários, eles incorrerão um maior custo de produção. E o que vai acontecer, partindo do pressuposto de que o objetivo principal de um empresário é a maximização de lucro, ele vai repassar o custo desse aumento da taxa de câmbio no produto final. E quem sofre ou é asfixiado é o consumidor. Levantou um ponto bastante impertinente que eu poderia até ter cá perguntado. Certo. Tendo que a inflação é um ponto mais afetado pela desvalorização do Kwanza, consequentemente o poder de compra angolano também vai sofrer um dano. Então, como é que a nossa população angolana pode encarar isso? Tendo que a desvalorização do Kwanza vai afetar a inflação de uma maneira insignificante. Certo. A inflação vai afetar a desvalorização do Kwanza, o Kwanza afeta a desvalorização da moeda. É o seguinte, quanto mais inflação existir, maior recessão existe, quando a inflação é um mal, porque a inflação também pode ser um bem. Acho que isso vai deixar um pouquinho dos telespectadores confusos, que poder desbruçar um pouquinho, desmistificar esta abordagem do Dr. Certo. Geralmente tem-se definido a inflação pelo seu conceito. A teoria econômica e muitos outros livros apresentam esse conceito de inflação. Diz que a inflação é a subida generalizada, de forma contínua, de todos os preços de bens e serviços no mercado. Mas isto é uma consequência da inflação. Porque a inflação é o desequilíbrio que existe entre as duas forças do mercado. O desequilíbrio que é entre a oferta e a procura chama-se inflação. E criam-se medidas de estabilização para que se saia da inflação. Agora, quando é que a inflação torna-se um bem? Quando a inflação é uma inflação de demanda. Quando há muita demanda e pouca oferta, então a inflação torna-se um bem para que se equilibre no mercado. Mas quando a inflação é uma inflação de custo, aí torna-se um mal. Bom, é o economista José Zeferino. Bom, eu pensava, eu poderia optar em dizer que na economia existe mal necessário. Com certeza. Bom, para dizer que a inflação é um bem, portanto, tem os seus pressupostos, porque está a dizer isso. Mas a inflação na economia, eu penso que não traz resultados ou não traz sorrisos do ponto de vista econômico dentro do nosso país. Eu penso que a inflação, se dissermos que a inflação é um mal necessário, tudo bem. Mas ainda também é um mal necessário dos piores mal necessários. Por quê? Porque eu acho que você está a dizer que de inflação, estamos a falar de inflação, hoje em dia eu tenho o meu bolso, até um certo ponto, um pouco, o meu bolso hoje em dia se encontra corroído, tudo porque o fator inflação. Mas agora vem alguém me dizer que não, a inflação é bom, a inflação é um mal, é algo também positivo. Bom, isso pode me trazer, ou isso pode trazer alguma... Eu prefiro optar pela opinião que a inflação, né, ou seja, na economia existe mal necessário. Então, esse assunto eu gostava ainda de tentar abordar mais. Não sei se vamos... Certo, porque o que é que nós dizemos quando estamos a nos referir sobre inflação? A inflação é o desequilíbrio que existe entre as duas forças de mercado. Procura e oferta. Procura e oferta. E é preciso que se estabilize. Ok? É preciso que se estabilize. Se eu sou um produtor e me incorrer um maior custo de produção, eu vou repassar o custo no preço do produto final. E asfixio o consumidor final. Porém, existem momentos na economia
em que a oferta é pouca e a demanda é alta. Neste caso, para que não haja uma ruptura de estoque na concessão de bens fornecidos ou bens e serviços, então pode-se fazer um reajuste do preço só para que se responda à demanda até recuperarmos o processo produtivo. É neste sentido. Mas, infelizmente, a inflação tem sido encarada apenas pelo seu sentido negativo. Eu penso que essa é outra parte, né, da inflação. Certo. Mas indo aqui ainda na resposta, eu poderia dizer que a devaluação da moeda, né, de certeza que afeta, né, traz alguma negatividade para aquilo que é os consumidores, para aquilo que são as famílias e muito mais. Eu acho que isso porque um país com uma desvalorização da moeda acentuada significa dizer que os produtos a serem importados passarão a ser mais caros, a compra dos produtos passará a ser mais caro e esse alto preço da compra dos produtos no mercado externo vai fazer com que os investidores ou simplesmente os empresários, quando trazem os seus produtos para aqui, para Angola, portanto, se o preço era um produto que era para vender a 1.000 kwanzas, portanto, o empresário vai vender a 1.500 kwanzas ou 2.000 kwanzas. Tudo pelo facto de que atualmente ele está a comprar mais caro e aqui em Angola ele vai passar também a vender mais caro. Então daí que eu penso que o efeito da desvalorização para as famílias é uma ruptura muito grande e isso é um assunto que vamos ainda desenrolar mais. Que ainda poderia dizer que a desvalorização de uma moeda, se ela persistir, só levará à recessão da economia de um país. Por que eu digo isso? Porque quanto mais o Kwanza se desvaloriza, menos atração sentem os investidores estrangeiros. E se eles sentem menos atração, o que vai acontecer? O desemprego aumenta. E internamente desestimula o investimento privado por causa do aumento da taxa de juros. Ok. Internamente, os aforradores vão poupar pouco e o consumo vai ser mitigado. Porque num período anterior, com 1.000 kwanzas, eu adquiria X unidades de uma cesta. Mas hoje, com 1.000 kwanzas, adquiro menos. Então, afeta o consumo, afeta o desemprego, ou seja, aumenta o desemprego e afeta também o investimento privado e a poupança privada. De certa forma, há uma medida que o governo angolano pode tomar para poder mitigar os efeitos da desvalorização do Kwanza? Bom, essa é daquelas perguntas aí que vai nos levar a... Bom, mas eu poderia dizer o seguinte: para que nós tenhamos uma diminuição naquilo que é a desvalorização do nosso Kwanza, da nossa moeda, eu acho que o que o nosso governo precisa fazer é implementar políticas estruturais macroeconômicas, né, com vista a diminuir essa pressão da desvalorização da moeda. Eu penso que o nosso governo precisa pensar em aumentar o nível de produção na economia. Eu penso que o governo precisa olhar para aquilo que é o produto potencial. Se nós tivermos um produto potencial baixo, significa dizer que nós temos produção baixa. Significa dizer que, se anteriormente os smartphones, imagina que o nosso país, o nosso governo, abra
ou surja uma unidade ou uma indústria de produtos ou de produtos eletrónicos prontos. Então, se nós estivermos aqui a produzir aqui, então provavelmente os produtos passarão a ser mais baratos. Mas agora, caso isso não há, estamos a importar, há a desvalorização da economia, aliás, há a desvalorização da moeda, significa dizer que Significa dizer que com essa desvalorização nós vamos importar o produto mais caro, porque para nós fazer a aquisição de dólares, ou para nós ter dólares, nós precisamos desprender mais kwanzas para adquirir unidades monetárias de dólares, nesse caso para importar os produtos. Então, se o nosso governo adotar políticas estruturais macroeconômicas, olhar para aquilo que é a organização microeconômica, então penso que o nosso governo vai conseguir ter saídas, vamos conseguir ter unidades de produção aqui e o aumento de unidade de produção na nossa economia. Isso, até um certo ponto, pode ser uma das principais soluções para a baixa ou para a diminuição da desvalorização do kwanza. Certo, e dizer que a desvalorização, ou seja, falar sobre valorização do kwanza, não é uma questão meramente só de política monetária, é também uma questão de política governamental. Certo. Ok? É preciso entender, é preciso que a gente entenda isso, é uma questão também de política governamental. Por quê? Se a política governamental continuar nos mesmos carris que continua, o kwanza sempre vai se desvalorizar. Uma coisa que eu percebi nos 3 últimos anos, não apenas o kwanza se desvalorizou, mas também a economia angolana, desde a sua governação, se desvalorizou. Neste momento, Então é preciso uma intenção. É preciso uma intenção para que haja um alavancar da economia. Porque ainda que eu produza, ainda que eu invista, se eu aplicar ou traçar políticas econômicas que não são salutares, que respondam os interesses gerais do país para que haja um crescimento econômico sustentável e inclusivo, o kwanza vai se desvalorizar sempre. neste caso, Então, é preciso sim que se invista no setor petrolífero, ou seja, agrícola, industrial, financeiro, porém com políticas que salvaguardem o bem-estar do país. E outro pensamento meu, o sistema fiscal angolano precisa ser modificado. Modificado como? Incentivar através da redução das cargas fiscais, e isso atrairá mais empresários, mais investidores. Se nós percebemos, atualmente nós vimos que o nosso governo retirou a subvenção aos combustíveis. Certo. E essa retirada da subvenção aos combustíveis não foi acompanhada com uma política que salvaguarda o bem-estar da população. Eu retiro e o que acontece? O empresário repassa o custo no produto e o consumidor sofre. foi uma decisão, podemos assim dizer, impulsionada da parte do... É uma decisão louca. É uma decisão louca, porque se eu vou aplicar isto, é o seguinte, eu não posso gerir a minha nação em função do que eu ouço lá fora. Por quê? Se eu sou o governador desta nação e eu produzo, eu vendo, eu sei como produzo e por que razão dito o preço dentro da minha economia. Eu não posso me deixar influenciar por fatores externos para que eu baixe e a minha população fique asfixiada. Eu não estou aqui a... tentar... Certo. Eu também poderia acrescentar alguma coisa. Bom, Zefrino, tocando ainda naquilo que é a tua abordagem, né? Bom, pegar na política fiscal. Vamos pegar nos impostos, vamos diminuir impostos, vamos pegar aumentar as despesas e mais. Eu acho que, bom, eu poderia dizer assim que, portanto, não podemos também, quer dizer, é aquele cenário ali, é aquele cenário em que você não vai dar muito, mas você também não vai tirar menos, muito. Mas, de qualquer forma, o que eu digo é, você não vai aplicar política expansionista, sem que você não esteja bem organizado. Política expansionista requer o quê? Requer diminuição de impostos, como o Zefrino dizia, requer aumento dos gastos públicos. Se houver mais gastos públicos, significa dizer que vamos ter mais escolas, vamos ter mais unidades produtivas, vamos ter mais estradas e muito mais. Aliás, olhando para aquilo que é o ponto agricultura, provavelmente poderemos ter mais estradas, conforme dizia, vamos ter mais estradas e mais estradas facilitará o escoamento dos produtos do campus para a cidade. Então, o que eu acho aqui é que, conforme o Zefrino dizia, eu penso que o nosso governo às vezes esquece que você não vai aplicar política expansionista sem que você tenha organização, sem que você tenha cambiar, sem que você tenha unidade monetária suficiente
ou sem que você tenha reservas suficientes para conseguir se manter diante disso. Porque às vezes acontece o nosso governo aplica uma política, mas nós não é para como fosse na parte de trás não. Se nós percebemos, né, essa é a minha percepção como angolano, a retirada da subvenção aos combustíveis praticamente tornou os cidadãos um inimigo do outro. Por quê? Essa retirada faz com que tu subas o preço do táxi, o outro sobe o preço do produto, o consumidor sofre. Eu verifiquei situações de pessoas inocentes que não sabiam que o táxi subiu e ficaram aí a brigar entre eles. Há uma falta de informação? De facto. Um momento, Zeferino. Bom, eu queria também, nesse ponto que eu dizia sobre expansão, né, ou política monetária, ou política expansionista, o contrário aqui é o que se vemos. Certo. A nossa política é restricionista. Certo. Não é? Certo. Então o governo aumenta os impostos, aumenta a carga tributária. Nesse caso, o governo tira a subvenção dos combustíveis, o governo aumenta o preço dos transportes e muito mais. Aqui nós vemos aqui o nosso governo a aplicar política restricionista. Mas agora, o governo não vai aplicar política restricionista sem que haja suficiência do ponto de vista dos cidadãos, né, para se manter diante dessas restrições que serão impostas. Certo. Anteriormente eu tinha a subvenção dos combustíveis. Anteriormente o carro, eu ia com o carro e tinha a gasolina bem, não tinha tanto problema. Mas agora eu tenho um problema, e esse problema muitas vezes acaba por ser consubstanciado na minha produtividade. Se eu dava mais, atualmente com a retirada da subvenção dos combustíveis, vou dar menos. Se era para chegar no local de serviço às 8, eu provavelmente poderia chegar às 9, ou provavelmente eu poderia chegar às 8h30, 8h40 e muito mais. Então eu acho que o nosso governo às vezes peca assim. Eu concordo com o Zeferino, o nosso governo às vezes peca. Você não vai aplicar política, não vai restringir a economia, não vai aumentar impostos, não vai diminuir gastos do governo e muito mais, sem que os cidadãos, aliás, temos situação de inflação no país. A desvalorização da economia leva à inflação. E, aliás, num período ou num cenário de desvalorização econômica, o governo aplicar política restricionista, o governo aumentar os impostos, tirar a subvenção dos combustíveis, aumentar a taxa dos transportes e muito mais, eu não sei. É meio que incomum. É meio que. Certo. Acredito que o senhor Zeferino tem mais algo para falar. Estamos a contar também com a nossa hora. É importante nós também aqui tentar levar a vossa perspectiva. Então, gostaria de saber para os senhores Zeferino e o senhor Milton, qual é a política e estratégias que vocês acreditam que seja necessária para poder melhorar a nossa economia angolana? Podemos começar com o senhor Manuel Zeferino. Ok, muito obrigado. É sempre muito difícil, né? Porque a economia é uma ciência social e não exata. O que é dito hoje e aceito amanhã pode ser revogado em função do momento que se vive. E em função da oportunidade que me foi dada e o meu pensamento econômico, quanto à diversificação da economia, eu poderia dizer que o desenvolvimento do setor agrícola é primordial. O incentivo à indústria local é primordial. A criação de um ambiente favorável para que se atraia investimento direto estrangeiro também é primordial. Bem como o combate à corrupção deve ser um fator verificável à nossa economia. E a capacitação do capital humano. Apesar de ser meramente teórico, parece algo qualitativo, mas tem forte influência para uma nação. Certamente. Senhor Milton, Dr. Milton. Bom, vou trazer aqui soluções, né? Portanto, para a desvalorização, no caso do impacto da desvalorização da economia na nossa moeda. Bom, eu poderia arriscar, Severino, a dizer que o nosso governo precisa, em vez de continuarmos a olhar para aquilo que é o dólar, ou seja, aqui vou trazer aqui o cenário de moedas. Eu penso que o nosso governo precisa precisamos tentar deixar de olhar somente para aquilo que é a moeda estrangeira, ou nesse caso para aquilo que é o dólar. Eu penso que um dos motivos também, um dos fatores aqui para nós sair disto, é olharmos para outras moedas. Existe o Rand, existe o Yen, existem as outras moedas que têm mais valor em relação ao Kwanza.
Então, se o nosso governo vai também tentar pensar, olhar para outras moedas, e esse olhar em outras moedas vai fazer com que nós tenhamos uma estrutura financeira, ou vai fazer com que o nosso governo organize-se financeiramente, crie uma estrutura financeira bem organizada. O nosso sistema econômico, ainda temos alguma fragilidade no sistema econômico, mas assim, em termos práticos, em termos finais, eu diria que nós poderíamos tentar pensar, portanto, a moeda estrangeira predominante em Angola é o dólar. Então, em vez de pensarmos simplesmente no dólar, poderíamos tentar pensar também em outras moedas. O rand hoje o rand hoje está atravessado fronteiras. Hoje o rand tem valor na Namíbia, tem valor no Uganda e assim por aí vai. Então, penso que nós também precisamos tentar importar moedas dos outros países, tentar buscar solução, porque a disversão do Kwanza, eu penso que ainda é um fator, ou ainda é um motivo do ponto de vista a longo prazo. Ainda temos trabalho a essa altura. Mas, de forma assim, final, eu penso que a grande solução é a diversificação da economia. Mas agora essa diversificação da economia não em termos teóricos. O nosso governo precisa olhar para aquilo que é o conceito microeconômico. Precisa organizar os mercados e depois de organizar os mercados vai pensar em criar unidades produtivas, né? E essas unidades produtivas podem ser o principal fator para a solução da desvalorização da nossa economia. Vamos ter mais produção, os produtos ou os preços ou produtos nos mercados serão maiores. Então, se nós tivermos muita oferta de bens e serviços nos mercados, então, consequentemente, teremos preços mais baixos. E também precisamos ter um pouquinho de cuidado quanto à oferta e a questão de solução. Eu gostaria de corroboro com a opinião do meu homólogo, porém... Não perca certo, o raciocínio, que deixamos um pouquinho mais curto do objetivo, por causa do nosso tempo, já te fazes escasso. Certo. Pode. Ok. A economia, entre aspas, soluções não existem. Existem recomendações. Eu agradecia, era só para tentar frisar isso, e muito bem dito pelo meu homólogo, mas soluções não existem, são recomendações, e as políticas estruturais são benéficas, porém o seu resultado é a longo prazo. Elas devem sim ser aplicadas, mas não devem ser o foco, porque se pensarmos no longo prazo estaríamos todos mortos. É preciso que se apliquem medidas conjunturais assertivas e oportunas face ao momento que o país vive. Muito bom. É preciso também termos esse cuidado, porque uma produção também excessiva, sem um público-alvo para que se consome, é meio que produzir no vazio. Ou seja, aquilo é que nem temos oferta, mas não temos demanda. Obviamente, quer dizer, sempre que se produzir é em função da demanda efetiva. A demanda deve estimular a produção nacional. É a produção nacional. E muito bem, conforme o meu ilustre disse, é preciso que a gente interaja com outras moedas, de modo que a moeda predominante estrangeira em Angola sinta-se ameaçada em função da parceria que Angola tem com os outros demais países em termos de moeda. Acredito que esse vai ser um ponto muito importante para nós poder abordar em outras situações. E qual é a previsão para o futuro do Kwanza, da economia angolana para os próximos anos? Há uma certa previsão que o Kwanza possa vir melhorar futuramente? Como é que eu posso dizer isso? A economia tem um processo igual ao processo de vida. Se vires hoje alguém totalmente lindo, realizado, tens que procurar saber os dados históricos desta pessoa. Então, em função dos dados históricos da nossa economia, é possível fazer uma previsão de que, se a política administrativa governamental não for mudada, a cada dia, a cada ano, o Kwanza vai se desvalorizar. Imaginemos nós, o nosso governo geralmente financia sempre a dívida pública. Esse financiamento da dívida pública é feito de que forma? Geralmente é feito pelo aumento dos impostos. É feito às vezes pelo aumento, pela obtenção de empréstimos a países externos. E às vezes também é feito pela criação de moeda. Mas agora imagine, o nosso déficit público, ele ultrapassa 100% do PIB, ou a nossa dívida pública ultrapassa 100% do PIB. Há um pacto, chama-se PEC, um pacto da União Europeia,
é uma medida disciplinar que eles aplicam a todo o país que pertence à zona europeia, que o seu déficit orçamental não deve ultrapassar 3% do seu PIB. E a sua dívida pública não deve ultrapassar 60% do seu PIB. Caso ultrapasse, será punida com uma multa. Então é preciso que em África haja um pacto que discipline os governos, porque a nossa economia é uma economia com tanta dívida que o nosso governo atualmente, ele vende o consumo futuro e compra o consumo presente. Ou seja, quando eu obtenho muita dívida, eu vou financiar a despesa pública, vou financiar o meu país. Mas, infelizmente, eu estou a fazer um repasse de recursos para as gerações. Porque o que eu empresto hoje e nós consumimos, amanhã a produção em massa vai ser escoada para fora. Isso significa que quanto mais empréstimos é contraído, quanto maior a dívida pública, o consumo presente está a ser comprado, mas o consumo futuro está a ser vendido. É preciso que o governo internamente organize-se para que lá no exterior ou no país vizinho haja um incentivo de cooperação com a economia nacional. Caso contrário, a economia angolana será sempre recessiva. Certo. Acredito que... E só é possível negociar com alguém quando eu tenho algo que condiciona essa pessoa. Porque se eu não tenho nada que condiciona o outro, ele é quem está a negociar comigo. E se meu país é fortemente dependente do setor externo, ele me domina. E no mercado de preferências homotéticas, ou seja, onde existe uma concorrência perfeita, em que os gostos e preferências são iguais e o preço é ditado internacionalmente, e eu não tenho nada para condicionar, a minha moeda vai aonde quiser. Puxam aqui, bicam ali e o Kwanza jamais terá valor. Muito bom, Sr. Severino. Acredito que tem muita coisa para nós poder falar, mas o tempo não nos permite. Sr. Milton, há uma certa previsão para que na qual o nosso Kwanza melhore. Gostaria que o Sr. Milton fosse um pouquinho mais curto e objetivo, atendendo aquilo que é a nossa hora, por favor. Bom, previsão para a melhoria, né? Previsão de melhoria para a distribuição do Kwanza, sim, eu penso que é. Mas isso é muito em função, pronto, daquilo que é a gestão fiscal e monetária do nosso governo. Se tivermos uma organização econômica estável, então, pronto, do ponto de vista daquilo que é a gestão da política macroeconômica, então, pronto, poderemos ter, sim, futuros, poderemos esperar alguma coisa bem lá no futuro em relação ao fator atual, que é a desvalorização da moeda, né, que se estabiliza no nosso país. Eu penso que é em função daquilo que é a gestão da política monetária, ou em função daquilo que é a gestão econômica e a gestão fiscal, ou seja, a gestão monetária e a gestão fiscal. Certo, muito bem, muito bem. Gostaria que os senhores, constante aquilo que nós falamos aqui, acabamos de abordar, deixassem aqui, porque nosso tempo já lá foi, o debate estava assim muito, mas muito bom, muito educacional. Mas gostaria que os senhores dessem aquilo que é os últimos debates, as últimas considerações, para que na qual os telespectadores possam realmente entender aquilo que a gente acabou de falar aqui. Por favor, gostaria de conversar com o senhor Manuel Zeferino, por favor. Certo. Falar sobre o Kwanza e a sua desvalorização é falar de uma economia que, infelizmente, já há um bom tempo, verifica um terror, e esse terror tem como consequência, até hoje é verificável, no consumo, tem consequências, efeitos fortes no desemprego, tem efeitos fortes na produção e, infelizmente, a economia nacional jamais terá como sair dessa caso as políticas não sejam melhoradas. Transparência na gestão pública, incentivo ao empreendedorismo, estímulo através de taxas de juros aceitáveis e atrativas para que os investidores internos entrem no mercado. E outra, evitar e dar a entender, conhecer e reconhecer que não se vive unicamente de um setor. Por mais que este setor nos conceda ou nos traz a sensação de bem-estar, é preciso que aproveitemos a potencialidade desse setor para potencializar outros setores. Muito bem, Sr. Manuel Severino. Dr. Milton, últimas considerações finais para aquilo na qual a gente acabou de falar no tema. Bom, portanto, trazer aqui considerações finais. Bom, diversificação da economia.
Se nós reduzirmos a forte dependência do petróleo que nós temos e apostamos em outros setores, como o setor agrícola, setor industrial e outros mais setores, então futuramente poderemos ter uma melhor previsão, ou poderemos ter uma estabilidade do Kwanza, poderemos ter a redução da desestabilização do Kwanza ou a desvalorização da moeda. Segundo, gestão fiscal e gestão monetária. Gestão fiscal, pegar os impostos, pegar despesas, organizar, fazer uma gestão desses dois pontos de forma eficiente, pegar na política monetária, mas a política monetária só vai ser bem utilizada quando nós tivermos uma organização econômica eficiente. Do ponto de vista microeconômico, não estamos bem organizados. A nossa informalidade é muito grande. Aliás, o índice de bancarização ainda é muito baixo. Muito baixo, que hoje em dia penso que ainda existem pessoas com 18 anos que ainda não têm, nem sequer teve algum contato com o banco, mas têm 18 anos. Isso é um problema que isso vai acarretar impactos negativos para a nossa economia. Segundo, ou terceiro, poderia dizer aqui, investimento estrangeiro. Se nós formos organizados microeconomicamente, então provavelmente macroeconomicamente teremos também organização. Então, essa organização pode atrair investidores estrangeiros. Então vamos ter, voltando, a política fiscal, política monetária, se estiver organizada, então vamos ter atração de investidores estrangeiros. E por último, reformas econômicas. O nosso governo precisa implementar reformas econômicas. Uma das reformas que eu trago aqui, e aliás é o desafio, é o nosso governo olhar para outras moedas. O nosso governo não olha, acho que temos dentre as principais moedas estrangeiras, a predominantes em Angola, o dólar está no topo. Eu penso que precisamos olhar também para as outras moedas. E, de forma geral, eu penso que o nosso governo precisa aplicar políticas conjunturais e estruturais para aumentar o nível de produtividade na economia. Se tivermos mais produção, vamos ter mais oferta de produto e o governo, mais oferta, portanto, o governo poderemos ter mais demanda e então vamos ter um equilíbrio. Vamos ter equilíbrio de oferta e demanda agregada, oferta agregada, poderemos ter equilíbrio e, por sua vez, o equilíbrio entre oferta agregada e demanda agregada terá como consequência a estabilização da nossa economia. Vamos ter a desvalorização baixa, vamos ter um cenário econômico bem diferente em relação ao cenário que temos atualmente. Muito obrigado. Chegamos ao fim daquilo que é o nosso debate de hoje, no tema que é a desvalorização do Kwanza e os desafios cruciais para a economia angolanas, consequentes perspectivas. Dr. Manuel Zeferino trouxe um assunto bastante importante, Dr. Milton Jefferson trouxe também assuntos bastante importantes. E vocês, telespectadores, qual é a vossa opinião acerca desse tema? Espero que vocês vão à nossa página, deixem lá os vossos comentários acerca do tema e daqui ao próximo debate. Fiquem com Deus, muito obrigado.